Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura e Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje o assunto é muito importante: sintomas de câncer na mulher. O que toda mulher precisa saber. E eu quero deixar também vocês aí bem à vontade de me fazerem perguntas, que eu vou estar aqui toda à disposição de fazer aqui, de tirar as dúvidas de vocês. Sejam bem-vindas. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. Desde 2012 eu terminei minha residência no Instituto Nacional de Câncer. É uma residência principalmente focada no câncer, na cirurgia do câncer. E nessa trajetória toda, né, são mais de 12 anos cuidando das mulheres. E hoje eu faço aqui no meu consultório, na Clínica Almeida Leite, em Vitória, Espírito Santo, mais de 90% dos casos que eu atendo aqui são de mulheres. Na minha vida, ela foi me guiando aí para cuidar cada vez mais das mulheres, e isso é uma missão para mim. É até interessante, né? Porque é uma forma de doação, uma forma de ajudar. E doutor Alex, por que você não está de rosa hoje? Não está de rosa, você está de preto. É que quando eu fui sair de casa, estava chovendo muito, e eu ia buscar meus filhos e talvez eu ia me atrasar. Aí eu botei essa roupa aqui, essa camisa preta, porque se molhasse não ia dar para ver, não ia aparecer no vídeo. Mas no fundo eu nem me molhei tanto para buscar eles. Sejam bem-vindas a todas. Eu vou falar aqui então de sintomas do câncer na mulher, o que toda mulher precisa saber. A Capricorniana falou o seguinte: perdi uma prima querida de mieloma múltiplo. Foi terrível. Realmente, né, o mieloma múltiplo é uma doença hematológica, uma neoplasia hematológica. Normalmente quem cuida é o hematologista, não é levado para cirurgia. A princípio, o que o paciente precisa de uma biópsia e somente isso, mas é uma doença que tanto pode ser controlada, mas a gente sabe que alguns casos mesmo, infelizmente, casos em que a gente fica marcado, né? Marca muita gente quando a gente tem um parente, alguém querido nosso que faleceu de câncer. Então aqui eu deixo meus sentimentos para você. O motivo da minha live aqui principal é dizer que é possível não só evitar o câncer, mas também a gente pode prevenir e fazer diagnóstico precoce, não só conhecendo um pouco mais dos casos de câncer, aprendendo um pouco mais, mas também fazendo os exames aí de rastreamento do câncer, e com certeza isso vai virar o jogo da gente começar tanto a evitar o câncer, mas fazer o diagnóstico mais precoce, o quanto antes possível, começar um tratamento. E normalmente nessas situações as chances de cura são muito grandes.
Então esse é o principal objetivo aqui. Eu falo para mulheres, né? Quem está aí me ouvindo não é mulher, mas cuida de alguma mulher, né? Tem sua mãe, sua filha. Quem é mulher, não só você, mas tem a sua tia, sua mãe, a sua filha, em que você vai, a sua avó, vai poder dar aqui alguma palavra que eu deixar aqui de orientação. Essa palavra ela transborda, tá bom? Então sejam bem-vindas. Eu queria falar aqui primeiro, né, de um assunto, falando aqui do câncer. O câncer, ele está aumentando o número de casos de câncer. A gente está vendo um aumento aí do número de casos de câncer. E isso tem muita relação com o envelhecimento da população. Naturalmente, as pessoas estão vivendo mais. Isso é muito bom. E o que a gente tem que entender, a base da formação do câncer é uma célula do corpo que, pelo motivo do tempo, ou por exemplo, ela acumula uma quantidade de mutações no seu DNA, de uma forma que essas mutações somadas, elas vão originar uma célula cancerígena. A célula cancerígena, ela perde a característica de morrer e perde a característica de respeitar aonde ela nasceu. Então ela começa não só a desrespeitar essas regras, mas ela também começa a proliferar num ritmo sem nenhum controle. Então essa é a célula do câncer que, ao se multiplicar, ela vai crescendo no lugar onde ela nasceu e ela vai também infiltrando os tecidos ao redor e vai também poder se espalhar para ínguas ou pela corrente sanguínea para algum outro órgão do corpo. Não necessariamente todo câncer faz isso, mas alguns tipos de câncer, principalmente os mais frequentes, né, causadores de morte no Brasil e no mundo, muitas vezes eles têm essas características de crescer, de se espalhar, não só para as ínguas, mas também para a cavidade abdominal, para a região aí do pulmão, outros órgãos aí importantes, porque o câncer, ele causa, né, para alguém morrer de câncer, o câncer ele causa um desequilíbrio no corpo da pessoa, a ponto que esse desequilíbrio ele aumenta e aí acaba a pessoa falecendo de câncer. Então, o tratamento do câncer não só visa a gente equilibrar essa pessoa novamente, né? Às vezes um paciente que não está com os órgãos todos, os sistemas funcionando bem, só como médico a gente já consegue equilibrar isso, tirar a dor, tirar o sofrimento muitas vezes com remédios. Só isso já vai fazer o paciente viver mais. Mas se a gente trata a doença, a gente tira a doença, a gente trata no começo, a chance de cura existe, é real. Ou se não for possível a cura, que a gente consiga controlar o câncer cada vez mais. Um tempo, né? O paciente viver, né? Não viver para tratar o câncer, mas botar vida também nesse tratamento, em que ela vai poder aproveitar sua filha, sua família, né? Seus filhos, aproveitar, fazer o que gosta e viver, né? Então não é à toa, né, que eu venho aqui para falar essa palavra, né? No início da live, né, a gente teve aí uma seguidora que contou sobre uma prima querida que faleceu, né? Eu também tive parentes meus, avô, uma avó que teve câncer, não faleceu, mas meu avô faleceu de câncer. O meu tio faleceu muito cedo de câncer abdominal e eu também sinto a falta deles, né? Foi difícil para mim também, mas hoje eu trago aqui uma mensagem de esperança, de luz, porque depois da minha formação no Instituto Nacional de Câncer, eu aprendi muito sobre o câncer
e vi lá que o câncer tem cura e o câncer tem controle. E dá pra gente evitar o câncer. Então, como eu estava falando no início da live, quem chegou agora, depois vai ficar gravada, pode ouvir. E também vai para o meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, que está no YouTube, está no Spotify, você consegue ouvir, qualquer pessoa, é de graça. E eu estava falando aqui que está aumentando o número de casos de câncer no mundo, né? E no Brasil também, né? É a segunda maior causa de morte no Brasil hoje, o câncer de maneira geral. E nas mulheres, né? A maior causa de morte por câncer nas mulheres, principalmente nas regiões mais populosas do Brasil, é o câncer de mama, né? Então a gente tem que dar muita atenção para evitar, mas também fazer o diagnóstico precoce, e aquelas mulheres que sentem alguma coisa, procurar logo o médico. Então a minha função hoje aqui é falar um pouquinho de prevenção de câncer na mulher. Eu vou falar de câncer de mama, vou falar sobre o câncer ginecológico, principalmente câncer de colo de útero, câncer de endométrio, câncer de ovário e câncer de vulva. E eu fico aqui à disposição para qualquer pessoa que tiver aí alguma dúvida, pode deixar aqui que eu vou ter o maior carinho em responder sua dúvida. Então, o que eu estava falando é que a população naturalmente está envelhecendo. E como a pessoa acaba envelhecendo, né, as células dela ficam, elas podem, né, com o tempo, acumularem mutações e formar um câncer. Por isso que a pessoa mais velha tem uma chance maior mesmo de ter um câncer. A boa notícia é que o câncer nas pessoas mais velhas, normalmente, ele é menos agressivo. Isso não é uma regra, tá? Mas estatisticamente, os pacientes mais velhos que têm câncer e que descobrem no começo, né, e que se cuidam, a gente vê, né, um tipo de câncer menos agressivo. Isso não é uma regra, repito, mas isso pode acontecer, e também não quer dizer que uma paciente jovem, né, vai ter um câncer que a gente não vai conseguir controlar. Mas isso é importante falar, que a pessoa está vivendo mais, a gente vai cuidar melhor dessa pessoa, porque a pessoa está vivendo mais. Então pensa, ela vai se expor a mais fatores de risco durante a sua vida, e por isso também esses fatores de risco acumulam, né? Então é fato que 90% dos casos de câncer ele ocorre devido ao acúmulo de fatores de risco, de exposições ambientais que a pessoa tem durante a vida ou durante um período, que ajuda ali a formação dessa célula cancerígena, que vai virar um tumor, que pode crescer, né, que pode se espalhar e virar ali uma doença até fatal, né? Mas o que a gente sabe é que a medicina está evoluindo muito, os tratamentos estão cada vez mais personalizados, então não é mais um feijão com arroz, uma coisa que é feita para todo mundo. Hoje a gente pega um tipo de câncer, como o câncer de mama, por exemplo, câncer de endométrio, câncer de ovário, a gente consegue personalizar o tratamento. Isso é muito bom, que aumenta as chances de sucesso do tratamento, aumenta as chances de cura e controle da doença. Então, mesmo sabendo que as pessoas mais velhas têm mais risco de ter câncer de maneira geral, pessoas acima de 50 anos, das últimas 3 décadas para cá, houve um aumento de 79% dos casos de câncer em pacientes jovens, em pacientes aí entre 14 e 49 anos. Então foi feito um estudo em 2023 do BMD Oncology, em que ele estuda desde 1990 até 2019, houve um aumento de 79% dos casos de câncer em jovens. Ele se refere a pessoas entre 14 e 49 anos, né? E como que explica isso, doutor Alex? Como que explica que em 2030 a previsão é que aumente ainda para 31% esse número,
até mesmo as mortes por câncer aumentem em 21%. Então, como que explica isso? Então, existe, né, desde a metade do século passado para cá, um aumento da exposição da sociedade a fatores de risco. Então, a sociedade passou a se comportar diferente. Então, as dietas, elas são menos saudáveis, elas são mais industrializadas. Os alimentos são mais processados, tem mais sal, tem mais gordura. O sedentarismo e a obesidade é uma grande causa de câncer. A falta de exercício físico é também uma causa de câncer, porque hoje já se sabe que as pessoas que praticam exercício físico regularmente, né, isso significa 30 minutos de atividade média, moderada a intensa, 5 vezes na semana, isso dá 150 minutos por semana. As pessoas que conseguem fazer atividade física regularmente têm menos risco de ter câncer de mama, de intestino, de pulmão, de próstata. E isso são os tumores mais frequentes, então existem estudos que falam isso. E isso reverbera para todos os outros. Então, se você faz exercício físico, parabéns, você está evitando o câncer. E se você não faz, te pergunto quando que você vai começar e qual exercício você começaria se você fosse começar amanhã ou na semana que vem. Qual seria? Então, gente, existe então um aumento, né, devido à população, né? Existe aí distúrbios do sono, privação do sono, estresse, né? As pessoas têm mais chefes chatos, as pessoas, né, enfrentam desafios no trabalho, as pessoas precisam olhar para elas, as pessoas precisam cuidar delas. Então, hoje eu estava conversando com uma paciente minha, que como é importante o Dr. Alex cuidar dele. Eu só consigo cuidar de alguém, cuidar de você que está me ouvindo aí, de alguma maneira, se eu cuido de mim. A primeira pessoa que eu tenho que cuidar é de mim. A segunda pessoa que eu vou cuidar é o eu que existe em você, que está aí do outro lado. Que é eu entender que as pessoas que chegam até a mim também querem amor, pertencimento, carinho, atenção, afeto. Toda pessoa quer isso, gosta disso. Quem não gosta? Então eu vou tratar as pessoas assim também. Então, se a gente trata as pessoas assim, independente de quem seja, a gente se sente menos infeliz. E se a gente se trata melhor, a gente vai tratar os outros melhor também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com a gente mesmo, ou com a própria crítica interna que a gente pode acumular durante os anos aí, em que a gente acaba sendo autocrítico demais, sendo perfeccionistas. E uma das coisas que eu mais aprendi com as minhas pacientes que trataram o câncer é que elas passaram a ser menos cri-cris com elas mesmas, elas passaram a parar de olhar para os pequenos problemas assim como uma coisa assim muito grande, né? Então veja como a gente pode começar da gente, né? Evitar o câncer começa da gente, procurar melhores alimentações, né? Procurar orientação, né? Eu vou comer mais fibras, eu vou comer mais frutas, vegetais, eu vou deixar para não comer tanto besteira, eu vou olhar para o meu peso, porque se eu cuidar da obesidade, eu evito 13 tipos diferentes de câncer, já está provado isso. Eu vou olhar o álcool, vou beber menos, eu vou não fumar, que fumar é não fumar, não pode fumar, e aí eu vou cuidar da minha saúde. Então, se a gente fizer isso, a gente vai estar aí evitando muito o câncer. Para você ter ideia, se você que está me ouvindo aí, mulher, e fizer isso que eu acabei de falar, você vai prevenir em 30% o câncer de mama. Olha como isso é poderoso. Então, a gente está vendo aí, então, um aumento de casos de câncer, por exemplo, de mama, porque também, se você comparar a mulher de hoje com a sua avó, né, com a nossa vovó, queridas avós,
A mulher de hoje, diferente da vovó, ela tem menos filhos, ela vai ter seu primeiro filho numa idade mais tardia, ela acaba expondo um pouco mais a anticoncepcional, ela acaba tendo uma vida mais estressante. Então, veja, a mulher de hoje, ela ganhou muito empoderamento, né? Ela tem aí uma função muito importante, cada vez maior na sociedade. Isso é muito top, né? Por cuidar das mulheres há muitos anos, eu sou, né, literalmente apaixonado por cuidar de mulheres. Eu vejo aqui a minha esposa Irlena, que é endocrinologista, uma super endocrinologista, quem não conhece, vale a pena conhecer. Então a mulher se empoderou muito. Então essa mulher que se empoderou, ela precisa cuidar dela. Ela precisa ver o que ela pode fazer para ter um nível de saúde melhor, ver o que ela pode fazer para ter menos estresse no dia a dia, dormir melhor, alimentar melhor, fazer exercício físico, cuidar da saúde, diminuir a obesidade, né? Que isso com certeza, evitando o álcool, cessando o tabagismo ou não fumando, isso vai ajudar a prevenir muito o câncer. E aí, pessoal, então, vou entrar um pouco no assunto de hoje, que são os sinais e sintomas do câncer ginecológico. Então, né, o mês de Outubro Rosa surgiu uma campanha desde 1990 nos Estados Unidos. Essa campanha começou com alguns prédios públicos iluminados com a cor rosa para lembrar as mulheres do autoexame das mamas, de cuidarem para fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. No caso, eles estavam muito focados na palpação, na mulher ver aqui como que estava a mama dela. Então, se a gente for pensar, a nossa avó, na época dela, o câncer de mama, ele tinha muito estigma, né? Era muito estigmatizado e também nem todas as mulheres ficavam curadas do câncer de mama como é hoje. Então era uma coisa assim, que ela tinha até medo de se tocar e descobrir aquela doença que ela não tinha nem coragem de chamar de câncer. Então esse trabalho, né, que foi feito para a mulher, né, aprender a se tocar, conhecer o seu corpo, isso foi fundamental, né, e foi início dessa campanha em 1990, depois foi ganhando corpo nos Estados Unidos inteiro, depois tornou uma campanha mundial. Em 2002 o Brasil começou a ter a campanha do Outubro Rosa e cada vez mais a gente aproveita essa campanha para falar de outros tipos de câncer na mulher e fazer essa prevenção e lembrar, olha, você já foi no seu ginecologista esse ano, você já foi no seu mastologista esse ano, olha, tem que se cuidar, já falei várias coisas importantes aqui. Então isso vai ser muito importante, a gente entender que a prevenção é tudo. E antes mesmo da gente, né, de eu falar aqui dos sinais e sintomas de alerta aí para o câncer de mama, eu preciso falar que a forma mais poderosa de identificar o câncer de mama no início não é se palpando, porque no início a mulher não consegue palpar o câncer de mama. Se a gente descobre o câncer de mama com menos de 1 centímetro, a chance de cura é de cerca de 95%. É uma chance alta, né? Então, se a gente for pensar, se a gente já descobre, né, num caso mais que está um pouco mais crescido, aí essas chances elas começam a diminuir. Tem tratamento, tem chance de cura, mas vai diminuir. Então, se a gente quer tratar no início, tem que diagnosticar no início. Então, por isso que é importante, né, a mulher entender que o rastreamento do câncer, né, fazer direitinho o rastreamento, que eu já vou explicar, vai ajudar muito. Outro fator que ajudou aí e que inicialmente faz com que a gente descubra mais o câncer é que os exames estão ficando cada vez mais poderosos e potentes, né? Há 20 anos, com a evolução digital, né, a mamografia digital, a ressonância, né, há 20 anos atrás começou a ganhar cada vez mais força, e aí a gente tem diagnosticado o câncer no início, está sendo mais sensível. A gente usa também a mamografia, a tomossíntese,
também é um método que hoje está sendo utilizado, principalmente para mama densa ou para fazer algum diagnóstico diferencial de uma alteração mamária. Então, como que a revolução digital dos exames tem ajudado a descobrir o câncer no início, e realmente a impressão é que a gente está descobrindo mais o câncer, mas a gente tem que entender também que esse aumento dos exames está sendo bom, está descobrindo o câncer no início e tem mais pessoas ficando curadas e controladas do câncer, tá? Então, se a gente for pensar agora nesses exames, na mamografia, né, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos. E, importantíssimo, essa mulher, né, não é que ela vai começar a ir no ginecologista com 40 anos, não. Essa mulher, né, para fazer a mamografia, ela precisa ter a mama examinada por um profissional de saúde. Pode ser um médico? Pode. Idealmente, um ginecologista, um mastologista, mas todo médico pode ser capaz de fazer a palpação da mama e solicitar uma mamografia, se ele se propõe a fazer isso. Então, você que está me ouvindo aí, se você pega só o pedido da mamografia e vai fazer, tá bom. Mas se você tem um médico que vai te examinar, te palpar a axila, tá perguntando como que você tá, se você tá se cuidando, melhor ainda, tá? Porque a mamografia ela existe para complementar o exame físico. Então, precisa ir no ginecologista para ele poder te examinar, pedir a mamografia, tá bom? A mama da mulher, ela é um órgão que tem parênquima, glândula e tem gordura. Então, normalmente, a proporção de gordura e de parênquima, né, na mulher mais jovem tem mais parênquima, tem mais glândula. Então, a mama da mulher mais nova, ela é mais durinha e, por isso, depois dos 40 anos, depois que essa mulher já amamentou, já teve seus filhos, a mama vai sendo substituída por gordura, vai ficando naturalmente mais flácida, e isso ajuda, né, na mamografia. Então, por isso que a partir dos 40 que a gente começa a fazer mamografia, tá bom? Antes dos 40, algumas mulheres que têm um risco aumentado de câncer de mama, aquelas mulheres que têm mãe, filha, avó, ou mesmo a mulher que já teve o câncer de mama, se essa mulher, principalmente se ela teve o câncer de mama antes dos 50 anos, essas parentes dela, ou se tem parentes com câncer de ovário, próstata, pâncreas, melanoma, tem que ficar atento na família, tem que ficar atento que pode existir uma predisposição hereditária ao câncer. Então essas mulheres precisam de um aconselhamento com um oncologista, com um médico oncogeneticista, e também elas podem começar a partir dos 25, 30 anos a fazer anualmente o exame da mama, e começa também a se fazer ressonância magnética, pode alternar com ultrassom, e essa mulher vai sendo seguida. Essa mulher também, mesmo que tenha alguma predisposição hereditária, se ela cuidar dela ainda mais, ela vai ter menos chance de câncer. Então, não é que a pessoa tenha predisposição hereditária ou uma família que teve muito câncer, que já era, não tem o que fazer, não. Você pode sim cuidar da sua vida, da sua saúde, cuidar para você ser feliz, porque quem é feliz, não sei se você sabe, mas quem é feliz tem a imunidade maior. E quem é feliz tem a imunidade maior, ela está evitando várias doenças, não só o câncer, mas várias outras doenças. Então, cuide da sua felicidade, tá bom? Falando aqui nos sinais e sintomas do câncer de mama, né? Agora eu posso falar aqui que infelizmente no Brasil, mais ou menos ainda se descobre o câncer de mama quando ele está sintomático, quando a mulher palpa.
né, isso não é tão bom porque nessa altura o câncer já está um pouco mais crescido do que eu falei, daquele cenário em que a doença não é palpável, que ela é muito inicial. Se a mulher descobre um nódulo, principalmente se a mulher se conhece a sua mama, né, desde jovem, desde mocinha, ela conhece a sua mama, se palpa, principalmente depois da menstruação, né, acaba o período menstrual, que as mamas estão mais inchadas, aí a paciente ali nesse período é o período melhor para se fazer o autoexame da mama, tá bom? E aí é no chuveiro principalmente, que existe aí a água, né, para escorregar a mão aqui contra o gradil costal. Lembrar que o homem também pode ter câncer de mama, mas a mulher sim é o maior fator de risco, né? Ser mulher é o maior fator de risco para ter câncer de mama. E aí a mulher vai se palpar, fazendo movimentos circulares e vai se palpando, né? E vai também descobrindo a sua mama, porque se ela nota ali, né, de um mês para o outro, né, ou de um período para o outro, uma alteração, ela vai já procura o médico. Então, o que eu falo muito também, quando você procura um médico, né, você acha uma alteração, é que você não pode deixar para a semana que vem, não pode deixar para depois que você cuidar de alguém, não pode deixar para depois das férias, do carnaval, do feriado, de qualquer coisa. Você descobrindo alguma coisa, procure um médico, né? A gente tem a nossa vida, mas como eu falei, a primeira pessoa que a gente tem que cuidar na vida somos nós mesmos, tá? Então cuide de você. Se você então nessa palpação descobrir, né, atenção aos sinais e sintomas do câncer de mama, se você nessa palpação descobrir um nódulo que cresceu de um mês para o outro, ou que apareceu diferente, se você sentir, né, uma alteração na pele da mama que vai ficar mais vermelha, ou um formato, um aspecto de casca de laranja, uma alteração no mamilo, uma retração, uma ferida, uma coceira, algo diferente ali no mamilo, uma descarga papilar, que é saída de um líquido ali do bico do seio. Então ali o bico do seio, naturalmente ele serve para sair o leite. E aí, se ali está saindo alguma coisa diferente, não necessariamente todas as vezes é câncer, ou nem todas as vezes que a mulher notar que um nódulo é câncer, pode ser um tumor benigno, pode ser outras coisas. Mas se ela procura logo o médico, ela vai descobrir ali algo que ela precisa olhar, e aí o médico vai dar o tratamento do que for preciso, né? Então não necessariamente, né, uma coceira, uma irritação do mamilo, né, uma feridinha, vai ser um câncer de mama, pode ser outras coisas, né, uma irritação, um sutiã, qualquer coisa assim. Mas não é para ficar se automedicando, aplicando pomada, fazendo qualquer outra coisa. Procura logo o médico, ele vai te tranquilizar, ele vai te examinar. E com certeza você assim vai ter um resultado melhor do seu tratamento, se for preciso. E também, né, o câncer de mama ele gosta de ir para a axila. Então na nossa axila normalmente tem ínguas, que são nódulozinhos normais. Se a gente conhece as nossas ínguas, nosso corpo, como eu falei, vai ser melhor, né, se você achar uma íngua alterada, alguma coisa diferente. Não necessariamente é um câncer de mama, mas se você procurar um médico, vai ser melhor, né? Então a mulher, ela se conhece muito, né? A mulher, ela é muito sensível, né? A sensibilidade da mulher é muito grande, né? Então ela se conhece, ela sabe o seu ciclo menstrual, se é regular ou não, ela sabe ali a quantidade de menstruação que normalmente vem, o dia. Então a mulher é muito sensitiva. Então faz muito sentido então a gente ensinar as mulheres, né, sobre o autoexame da mama. E também é muito importante, até mais importante, é saber que precisa fazer a mamografia, começar a fazer o acompanhamento nas mulheres do público geral a partir dos 40 anos. E sim, depois daí para frente, o mastologista, o ginecologista, vai ver a frequência certa, vai ver ali
qual exame pedir, e com certeza isso vai ser bom para você. Isso aí vai ser fundamental. Então a Clara falou aqui, a vida devolve leveza para quem oferece doçura. O que o Senhor passa para os seus pacientes. Amém. Obrigado, Clara. E se alguém está aí com alguma dúvida, pode perguntar. Então, eu falei aqui, né, sobre o câncer de mama, tá bom? Como é que a gente faz para fazer o autoexame da mama. Falei aqui que é muito importante fazer a mamografia para descobrir no início. Se tiver alguma coisa, a chance de cura é altíssima. Eu preciso dar meu depoimento aqui. Quando eu cheguei no Instituto Nacional de Câncer, na parte de mastologia, porque eu também faço cirurgia de mama, faço mastectomia, essas cirurgias todas. Há 10 anos eu parei de fazer cirurgias de mama, mas eu aprendi na minha residência a fazer. E cuidei de muitas mulheres e cuido até hoje de mulheres com câncer de mama. Mas o que eu vi lá foi muita gente curada do câncer. Isso me chamou muita atenção. Logo no 4º mês de residência, eu vou fazer uma live ainda para falar todas as lições que eu tive lá no Instituto Nacional de Câncer, o berço da cirurgia oncológica no Brasil, uma instituição enorme com 4 hospitais enormes. E lá eu tive muitas lições sobre o câncer e uma hora eu vou contar aqui todas elas para vocês. Mas a principal lição que eu vi lá, que conecta com a aula de hoje, é que o câncer de mama tem cura. Então eu vi uma legião de pacientes lá com câncer de mama acompanhando lá depois que trataram o câncer, anos e anos, pessoas com vários anos tratadas do câncer de mama e curadas. Isso me deu ainda mais vontade de fazer isso para as minhas pacientes. E sobre o câncer de mama, é isso, minha gente. A próxima coisa que eu me separei aqui para falar para vocês é do câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, aqui ó, a Shirley falando aqui, eu me curei, tive em 2007 e foi detectado no estágio inicial, uma microcalcificação. É exatamente isso. A microcalcificação é uma alteração não palpável da mama. A gente não consegue palpar a microcalcificação. Então, essa microcalcificação normalmente é feita uma biópsia por agulha, por mamotomia, por core biópsia, né, guiado por ultrassom, guiado por mamografia, né? Cada vez mais a gente consegue então pegar essa doença no início. E quando a gente pega no início, quando não é palpável, grande chance também da gente, às vezes, detectar o pré-câncer de mama, né? que é o carcinoma in situ de mama, que tem uma chance de cura altíssima, se bem tratado, e curar. Né? Então a gente tem que ficar assim, muito feliz com a modernização dos exames, que a gente consegue mesmo ajudar muito essas mulheres. Então aqui, né, os sinais e sintomas de alerta para o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é o 3º tipo de câncer mais comum nas mulheres. Se a gente for pensar, né, sempre a gente fala, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum na mulher. A gente só não pode esquecer do câncer de pele não melanoma, que é o tipo de câncer mais comum no Brasil e no mundo, que é o câncer de pele, que é altamente curável. Mas a gente tira um pouco das estatísticas, como o câncer de pele pode matar, mas raramente ele mata, as estatísticas começam a falar dos tumores subsequentes. Então, o câncer de mama é o primeiro, né, da lista, né? O câncer de mama é o câncer mais comum na mulher, portanto. Em segundo lugar, é o câncer aí de intestino, cólon e reto. Terceiro, câncer de colo de útero. E o quarto, né, é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão basicamente, se você parar de fumar, ou a pessoa que não fuma já está fazendo um grande papel aí. E se cuidar da saúde, fazer exercício físico, também está evitando o câncer de pulmão, que é um câncer bastante agressivo
mas que está sendo cada vez mais controlado e curado pela modernização dos tratamentos na medicina de precisão. Não vou falar de câncer de pulmão, vou falar agora de câncer de colo de útero. Ó, eu trouxe esse modelo aqui para mostrar para vocês, que é o aparelho reprodutor feminino. É uma maquetezinha que eu tenho aqui para explicar para as minhas pacientes. Aqui, se você for ver, é a vagina, tá bom? A vagina. Aqui é o útero, formato de pera, tá? Aqui é o colo do útero. Esse aqui é o colo do útero, tá? Essa porção aqui mais inferior do útero, que ela é responsável aqui por segurar o bebezinho. Quando nasce o útero, cresce aqui, o colo do útero que segura o bebezinho lá dentro. Ele é muito importante. E ele é a transição aqui do trato genital inferior para o trato genital superior, que é acima do colo do útero. Então ele tem aqui então uma porta de entrada. Por isso que aqui essa região aqui, dessa transição do colo do útero, ela é muito propensa para câncer, porque é um local onde tem contato maior com o meio externo, e aqui o maior causador de câncer é o HPV. Ele tem aí ele é responsável por praticamente 100% dos casos de câncer de colo de útero. Então, se a gente pensa em evitar o câncer de colo de útero, a primeira coisa que a gente precisa é evitar a pessoa se contrair o HPV. O HPV é um vírus muito prevalente na população. Para você ter ideia, 80% das mulheres, ao chegar nos 50 anos de idade, já tiveram contato com HPV em alguma fase da sua vida. Não necessariamente todas têm HPV, porque o mais comum é da mulher ter a infecção aguda e eliminar o vírus, mas aquelas mulheres que contraem o HPV ali nessa região do colo do útero, e ele persiste numa infecção crônica causada pelo HPV aqui no colo do útero, essa mulher, depois de 10, 20 anos, que contraiu o HPV e ele causou uma infecção ali crônica depois, ela pode desenvolver uma lesão pré-cancerígena. E essa lesão pré-cancerígena pode virar um câncer de colo de útero. Então, se a gente quer evitar, a primeira coisa é evitar o contágio do HPV. Então, vem pela vacina. A vacinação, ela é mais eficaz, ela é aplicada entre os 9 e os 15 anos, quando o menino e a menina ainda não teve nenhum contato sexual. É a primeira ponta aí para evitar, é através da vacinação. O outro ponto é o sexo seguro, né? Usar camisinha, que vai inclusive prevenir outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis. Mas pensando no HPV, como ele não fica só, né, na região do pênis ou ali dentro da vagina, essa mulher, ela e o homem também, o HPV ele fica mais difundido ali na região íntima do homem e da mulher. E no homem ele normalmente não causa nenhum sintoma, nenhum sinal. Então por isso que passa às vezes despercebido. E pode ser transmissível tanto para o homem, para a mulher, como para a mulher, para o homem, como para qualquer outro tipo de relação sexual. Ele é muito facilmente transmissível. Então não necessariamente só usando camisinha, né? Não estou falando para não usar, mas estou falando para a pessoa entender como é importante a vacinação, porque ela vai, além da pessoa usar a camisinha para se defender, né, de alguma doença sexualmente transmissível séria, ela também fazendo a vacinação, isso vai ser importante para evitar o câncer de colo de útero, tá bom? E ela é dada no SUS, né, dos 9 aos 15 anos. As pacientes que têm alguma imunodepressão, transplantadas renais, transplantadas de qualquer órgão, a mulher que tem alguma doença, uma leucemia, um câncer, né, um tratamento de câncer que diminui a imunidade, HIV, essas mulheres, elas podem tomar a vacina, né? Normalmente são 3 doses depois dos 15 anos, antes dos 15 2 doses, depois dos 15 3 doses, e essa mulher,
ela pode então tomar a vacina, né? Essa mulher que eu estou falando pelo SUS, depois dos 15 anos, essas que têm fatores de risco, mas quem não é, né, passou dos 15 anos e quer tomar a vacina do HPV, porque não só previne o câncer de colo de útero, mas previne também verrugas genitais, anogenitais, câncer de canal anal, câncer de orofaringe, câncer do esôfago superior. Tudo isso pode ser evitado através da vacinação, né? E hoje já tem a vacinação, a nonavalente, que é ainda mais eficaz para outros tipos de HPV, né? Então, por isso vai ser importante a gente saber disso. E tem nas clínicas de vacinação, você pode procurar seu ginecologista e pedir orientação, tá bom? Então, o HPV, né, se instalando aqui no colo do útero, nessa região, né, na transição da junção escamo-colunar, por favor, comente sobre esse risco para senhoras que já não fazem mais o exame. Ah, obrigado, deixa comigo. Vou falar sim, obrigado, verdade. Aproveitar aqui que a Rosana falou. Excelente, literalmente salva vidas. Gratidão por me livrar da endometriose e eternamente grata. Oh, gente, graças a Deus. E como eu estou falando aqui de câncer, né? Eu falo muito de câncer. Mas a minha formação em cirurgia abdominopélvica, cirurgia robótica, me permite, né? Em todos esses anos cuidando de mulheres, isso me permitiu cuidar de mulheres com endometriose. Então, as mulheres que têm endometriose, que têm indicação de cirurgia, né, juntamente com a equipe multidisciplinar, eu consigo operar, fazer cirurgias, principalmente porque essas cirurgias precisam ser realizadas com alguém que realmente é dedicado ao tratamento, né, da endometriose e da cirurgia pélvica complexa na mulher. Então, por isso que eu trato também endometriose. Nem todo mundo sabe que eu faço cirurgia de endometriose. Agora você que está aí está sabendo, tá? Então, por favor, comente sobre o risco para senhoras que já não fazem mais exames. Vou falar disso, vou chegar lá. Então, aqui, gente, falando aqui do câncer de colo de útero, da infecção crônica do HPV, que algumas mulheres podem desenvolver e anos depois podem causar uma lesão pré-maligna. Então aqui é da onde a gente colhe o preventivo. Então aqui o médico vai, a partir dos 25 anos de idade até os 64 anos, e depois dos 64 anos o médico ginecologista ainda avalia os critérios de risco dessa paciente, que algumas ainda continuam fazendo o exame de preventivo, mas a partir dos 25 anos, antes dos 25 anos normalmente não precisa fazer, porque é muito comum da mulher, às vezes, ter a infecção e se livrar ali e resolver. E aí isso evita de fazer tratamentos desnecessários, né? Porque, como eu falei, o colo do útero é importante. Se a gente, antes do tempo, começa a fazer tratamento aqui desnecessário, que não vai levar realmente a um câncer, não tem câncer ali ainda, a gente vai até aumentar ali o risco de prematuridade, de outras alterações aí do parto, né? Então, por isso que as mulheres antes dos 25 anos não precisam fazer preventivo, também porque é raro, mas essas mulheres, né, precisam aí, principalmente as mulheres aí, quando entram na puberdade, procurar um ginecologista infanto-puberal, tão importante, né, que de uma forma lúdica ali já vai explicar para a mulher, para a menina, para a adolescente, o seu corpo, explicar ali sobre as alterações ali da puberdade, examinar, né, ter uma conversa importante com a menina. Então, como que é importante também a mulher, mesmo antes dos 25 anos, já ter aí o hábito de ir anualmente no ginecologista para ele examinar, fazer o exame físico, ver alguma queixa ou outra que a mulher pode ter, né? Algum diagnóstico até precoce de endometriose, como eu estava falando. Então vai ser importante isso também, tá bom? Então, o preventivo serve para detectar quando o câncer de colo não tem sintomas, por isso que ele é chamado um exame de rastreamento. E aí se detecta alguma coisa ali, o médico, a ginecologista vai fazer uma colposcopia, que é um exame que bota o espéculo lá dentro, olha com uma lente que aumenta 40 vezes, até 40 vezes,
a imagem ali, e aí ele vai aplicar alguns remédios, algumas soluções ali que vai realçar, e às vezes ele vai conseguir ver, né, uma verruguinha. E aí ele vai lá e faz uma cirurgia, né, uma biópsia, e descobre se isso aqui é uma verruga, se é um câncer, se é um pré-câncer. E aí, de alguma forma, faz uma cirurgia menor, uma conização uterina, que é uma cirurgia que a gente tira só a partezinha aqui do colo do útero, e tem alta chance de cura e não precisa fazer esterectomia. Isso para as mulheres jovens, né? Porque o câncer de colo de útero, ele, infelizmente, ele atinge a mulher na idade fértil em mais de 45% das vezes. Então a gente precisa ter muita atenção no cuidado com essas mulheres, né? Quando eu recebo essas mulheres e que não tiveram ainda sua prole completa, a gente tem que ter muito cuidado para dar o tratamento correto e dar também a chance dessa mulher ter os filhinhos dela. Então não só eu faço aqui, né, no hospital principalmente, uma conização uterina, que é uma cirurgia para curar o câncer de colo de útero com preservação da fertilidade, mas eu também faço em casos que existe já o câncer inicial e pequeno, cirurgia que é chamada traquelectomia, que aí por robótica a gente consegue fazer a retirada só do colo do útero e conseguir preservar aqui o corpo do útero para a mulher ter seus filhos. Essa cirurgia já pode ser feita, né, e por robótica. Em 2021 eu fiz um caso e por robótica isso foi muito motivo de muita felicidade, que deu tudo certo. Então, pensa aqui no colo do útero uma doença, uma ferida aqui no colo do útero. Então, atenção aos sinais e sintomas do câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é uma ferida aqui no colo do útero. E o que uma ferida faz? Uma ferida sangra. Então, o principal sintoma aí, um dos principais sintomas do câncer de colo de útero é uma ferida ali que vai sangrar. Ou vai dar um sangramento a mais na menstruação, ou vai dar um sangramento entre os períodos menstruais, ou vai dar um sangramento quando a mulher tem relação, ou vai dar um corrimento diferente, uma mancha na calcinha, um odor diferente. Pode surgir dor, então à medida que ele cresce, pode surgir dor, pode alterar a bexiga, ele pode crescer para a bexiga ou crescer para o reto, aí já é caso mais avançado. Mas é importante saber isso, porque se você está tendo alguma coisa disso, não necessariamente é câncer, mas necessariamente você precisa procurar o seu ginecologista, porque ele vai ver você, vai te examinar, né? Então, quando o ginecologista vai colher o preventivo, ele também está vendo a vulva da mulher, ele também está vendo se tem alguma outra doença, ou sexualmente transmissível ou não, vai tratar alguma queixa. Então, o ginecologista vai te ajudar bastante, viu, gente? Então, completando, né, não só pode ter sangramento durante o ato sexual, mas pode ter uma dor que não estava tendo, né, na penetração, algo diferente que você vai ter que ir lá buscar ajuda para o médico ver. Não necessariamente todas as vezes vai ser o câncer, mas precisa de cuidados, tá bom? Vamos ver quem mais. Alguém tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta, que eu tenho o maior prazer em responder. Tive endometriose, precisei fazer esterectomia. É isso. Então, olha, as mulheres que fizeram esterectomia por uma doença benigna, no caso, né, do exemplo aqui do comentário, a endometriose, essas mulheres que já fizeram esterectomia por motivo de uma doença benigna, por exemplo, mioma, sangramento disfuncional, adenomiose, endometriose, que é o caso da pergunta, essas mulheres, né, se não tem nenhum histórico de HPV, elas não precisam mais fazer preventivo, mas precisam continuar indo no seu ginecologista para você manter aí os cuidados com a mulher, ver a saúde das mamas, fazer direitinho a mamografia,
Ela estava contando que ela sangrava muito, sentia muita dor nas pernas. É porque a endometriose ela pode mesmo acometer nervos, né? E a dor da endometriose ser uma dor referida ali na pelve ou até na região da vulva, ou pode mesmo, se ela irritar ali os nervos da pelve, alguns nervos vão para as pernas, então aí acaba doendo as pernas também, tá bom? A Sandra já tem 3 filhos, olha, 3 filhos casados, olha que coisa boa. Ela está contando aqui que teve em 2021 câncer de mama, mas já estou curada. Amém, você está curada sim, pode se considerar curada. Amém. Que coisa boa. Gente, então alguma dúvida do câncer de colo de útero? Vou falar agora um pouquinho do câncer de endométrio, tá? Essa aqui é uma maquetezinha que eu já estava mostrando, então quem chegou agora pode ver a live desde o começo, porque eu vou deixar gravada, e depois vira um episódio do meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, em que eu falo não só de prevenção de câncer, mas também de tratamento, e falo muito do enfrentamento do câncer. Então, é fato que a gente tem que tratar o câncer corretamente, mas é fato que a gente precisa cuidar dessa mulher depois do câncer. E isso eu faço aqui no meu consultório com as minhas pacientes, não só operando elas e cuidando, indicando os tratamentos de câncer e acompanhando o câncer, mas eu também tenho um programa especial que eu acompanho essa mulher durante um período, e essa mulher faz um processo de autoconhecimento, um processo de revivamento, né? Ela começa a cuidar melhor da saúde e também começa a viver com menos medos do câncer, tá bom? Onde te encontro? Eu moro em Vitória do Espírito Santo, mas é muito fácil falar comigo, tá? Depois você vê lá, manda um direct, pode ficar à vontade de falar comigo e pode ficar à vontade de marcar uma consulta online, né? Ou presencial, que eu vou ter o maior prazer em receber qualquer uma de vocês aí. Então, pensando aqui, tá? No útero, tá? Aqui então nessa maquete está a vagina, aqui está o colo do útero e aqui está o corpo do útero. Aqui no corpo do útero, aqui dentro, que chama cavidade uterina, ela é revestido pelo endométrio. Então, se a gente for ver aqui, essa área aqui mais rosa claro, seria o endométrio, que é a mucosa do útero por dentro. Essa mucosa que sofre ação hormonal e que a cada ciclo menstrual sangra, descama e a mulher tem a menstruação. O câncer de endométrio é o câncer dessa região aqui, né? Eu tenho aqui um modelinho aqui. Seria então isso daqui, né? Representado aqui, né? Uma lesão que cresce, mas se você for ver, ela tem uma raiz, ó, ela começa a dar uma raiz. E como o câncer muitas vezes é uma feridinha, ele sangra, né? Então o câncer de endométrio, ele está aumentando o número de casos, não só no Brasil, mas no mundo, principalmente nos países desenvolvidos, por conta da obesidade. E hoje a obesidade, a gente sabe que é um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo, principalmente nos países desenvolvidos. Se você for ver, aumentou muito a incidência de mulheres com 20 anos obesas. E a obesidade é um acúmulo de gordura no corpo, né? Então, aqui, né, a Helena tem aqui, minha esposa, ela tem aqui, que ela faz muito acompanhamento, né, para mulheres e homens que estão com sobrepeso e que querem ter uma vida mais saudável e que querem cuidar da saúde de uma forma mais leve. Minha esposa Helena, ela cuida. E essa maquete aqui, né, essa bola de gordura aqui, representa 1 quilo de gordura. E a gordura, gente, ela é um órgão hormonal também. O tecido adiposo, né, a gordura, ela produz hormônios. E dentro dos hormônios que ele produz também um tipo de estrogênio. Estrogênio é um hormônio feminino. Então esse estrogênio, né, nessa mulher
principalmente, né, jovem que é já obesa e que infelizmente não teve ajuda, né, ou não cuidou, ou não está cuidando, pode acumuladamente, né, com o tempo, até ser uma causa de um câncer de endométrio, um câncer de mama, né? Então, como é importante a gente cuidar da saúde, né? Diminuir o sedentarismo, boa alimentação, os pilares da boa saúde, do sono, do estresse, para cuidar, né? Pedir ajuda, né? Que a obesidade é uma doença crônica. A pessoa que tem obesidade não é porque ela quer, mas é porque ela precisa de ajuda, é uma doença, sim, é considerada uma doença e precisa de cuidado e de pessoa séria que cuida, né? Então, como eu falei, as mulheres que têm mais chance de ter câncer de endométrio são as mulheres mais obesas. Não quer dizer que a mulher magrinha não possa ter, mas é menos comum. Existe, mas é menos comum. A mulher, normalmente, que tem um câncer de endométrio, é a mulher que já parou de menstruar. Ela já parou de menstruar, né? Ela já entrou na menopausa, e aí, quando surge o pólipo, né, neoplásico, o câncer de endométrio, ela sangra. Então, ela logo procura o médico. Então, uma das vantagens do câncer de endométrio é que essa mulher, se ela faz um exame com um ginecologista ou com um médico ali e fala, olha, eu não estava sangrando e agora eu sangrei, né? Eu já tinha parado de menstruar e sangrei, vi uma mancha na calcinha, um corrimento diferente. Aí ela procura logo o médico. Isso é bom porque, sabendo disso, ela vai poder cuidar disso, né? Fazer um exame, investigar. Começa com ultrassom transvaginal, depois pode ir para um exame chamado histeroscopia, que é o exame padrão ouro, para ver dentro da cavidade uterina, e ali tirar uma biópsia, retirar um pólipo, que às vezes vem benigno, né? Então, a mulher que está na menopausa e tem um sangramento, só 10% dos casos é o câncer de endométrio, né? Sobra aí 90% que é outras coisas, atrofia, um pólipo, hiperplasia, alguma outra coisa que está sangrando. Mas em 10% dos casos pode ser um câncer de endométrio. Então tem que procurar, né? Não ficar triste ou com medo, que a grande chance de encontrar no início, o que eu mais vejo aqui, né, que me procuram mulheres com câncer de endométrio, é mulheres com câncer de endométrio inicial, em que eu faço uma cirurgia. A cirurgia robótica é a principal arma de indicação aí para câncer de endométrio, porque a gente faz uma cirurgia por via minimamente invasiva. Isso também é bom para pacientes que têm sobrepeso, tem menos agressão ao corpo, dá menos dor, uma recuperação mais rápida, e também através da fluorescência do robô a gente consegue fazer um estudo do linfonodo sentinela, que é descobrir a íngua que filtra o útero, e aí a gente tira aquela íngua, tira o útero, tira os ovários, que é o tratamento do câncer de endométrio, e depois aí que a gente vai ver, dependendo dos resultados, se essa paciente vai fazer uma quimio, uma radioterapia, ou vai encerrar por aí, falar, olha, você está curada, acabou, realmente era um câncer inicial e você ficou bem. Isso acontece bastante. E tem sim outros casos que a gente descobre já avançado o câncer de endométrio, tem cura, tem controle também. Eu recebo essas pacientes aqui e trato elas com todo amor e carinho, com a cirurgia que elas precisarem. Mas o mais importante é, você mulher, tá ali, passou da menopausa, tá com sangramento, deu alguma coisa alterada, procura seu ginecologista. A mulher, antes dos 50 anos, antes de entrar na menopausa, pode ter o câncer de endométrio? Pode, é menos comum, tá? Para você ter uma ideia, somente 4% dos cânceres de endométrio acontece antes dos 40 anos. Mas existe ali as pacientes ali na perimenopausa que tem o diagnóstico de câncer de endométrio. Doutor Alex, como é que a mulher vai saber? Normalmente, existe uma modificação do ciclo menstrual, começa a sangrar mais, começa a ter mais sangramento no período entre as menstruações, né? E aí, por isso, como a mulher se conhece e ela detecta isso, aí
passa dela ir no ginecologista, não necessariamente, né, uma irregularidade menstrual vai ser um câncer de endométrio, na minoria dos casos, mas se ela cuidar, né, e eventualmente for o câncer de endométrio numa idade mais jovem, ela tem chance de diagnosticar no início e curar com mais eficiência. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Agora eu vou falar do câncer de ovário. O câncer de ovário. Então, se a gente for ver aqui nessa minha maquete, tá aqui o útero, né? A maquetezinha do útero, as trompas uterinas, o ovário. E aqui tem até a membrana que reveste os órgãos por dentro, que é o peritônio. O câncer de ovário é o 8º tipo de câncer mais comum nas mulheres. E o câncer de ovário, quando a gente fala câncer de ovário, é o câncer que surge no ovário, propriamente dito, na tuba uterina e no peritônio, que é a membrana que reveste os órgãos por dentro, em volta dessa região aqui. Então, o câncer originado dessa região aqui é chamado de câncer de ovário. É um tipo de câncer que ele é altamente, potencialmente letal, né? Ele é um câncer que às vezes é difícil de curar e um grande causador de morte nas mulheres, porque na maior parte das vezes, 75% das vezes, ele é descoberto já avançado, em que ele já deu metástases para dentro da barriga. Isso não é bom, porque o câncer de ovário é um desafio para a gente ainda, porque não tem um exame de rastreamento para câncer de ovário. Então não existe um exame como ultrassom, como o CA-125, por exemplo, que é utilizado para diagnóstico de câncer de ovário, mas ainda não se provou, não se teve ainda um protocolo que realmente, quando a gente aplica ele, a gente consegue diagnosticar mais o câncer de ovário no início. Infelizmente isso não é possível hoje, mas acredito que no futuro a gente vai conseguir sim mais métodos de prevenção e rastreamento do câncer de maneira geral, e o câncer de ovário precisa muito, porque, como eu falei, 75% das vezes ele é descoberto já espalhado. E nesse cenário a gente precisa muitas vezes fazer uma quimioterapia, uma cirurgia de citorredução, que é sair tirando todos os tumores ali, uma cirurgia às vezes longa. Eu faço esse tipo de cirurgia. Tem umas pacientes minhas aí curadas e controladas do câncer de ovário, né? Não quero assustar, mas sim, é um caso que a gente precisa olhar com atenção, que essas mulheres podem sim ter mais risco de vida. Para você ter uma ideia, o câncer de ovário, quando descoberto no início, quando ele ainda é um tumor restrito ao ovário, que é quando existe um cisto e tumor de ovário, a gente faz um exame, ultrassom, a mulher descobre um cisto e um tumor no ovário. Se ali tiver um câncer alojado e não tiver mais sinal de câncer em lugar nenhum, a chance de cura é acima de 90%. É muito grande. E se a gente já descobre o câncer de ovário já avançado, a sobrevida em 5 anos varia de 13% a 50%. Veja como já é bem diferente. Então, as mulheres que têm cistos e tumores no ovário precisam saber que é super comum. Se a gente faz um ultrassom em todas as mulheres em idade reprodutiva e também depois da menopausa, a gente acaba encontrando cistos e tumores de ovário em cerca de 5% das mulheres. Mas a boa notícia é que 85% das vezes são tumores benignos, ou são alterações fisiológicas da mulher, que não são câncer. E sobra aí mais ou menos uns 15%, que aí vai ser um câncer, mas a boa notícia é que a chance de cura é altíssima. Principalmente se você faz essa cirurgia de suspeita ou confirmação de câncer de ovário com um cirurgião oncológico, um cirurgião ginecologista oncológico que se dedicou para isso, porque existem vários cuidados que a gente precisa ter para tirar direitinho esse cisto sem romper,
para realmente dar chance de cura para a mulher, tá bom? E como é que a gente sabe então que a mulher tem câncer de ovário? Muitas vezes vai dar os sintomas, tá? Dessas mulheres que descobrem o câncer de ovário, dessas 75% das vezes avançado, 9 em cada 10 dessas mulheres já estava sentindo algum sintoma, muitas vezes 9 meses antes de procurar o médico. Então, gente, a grande coisa que eu quero falar é que às vezes a gente demora a procurar o médico. Às vezes a gente vai pegar... existe uma estatística que fala que a pessoa tenta 9 coisas diferentes antes de procurar o médico para resolver um problema, alguma coisa que apareceu nela. Então veja, a pessoa, vou mudar minha alimentação, eu vou parar de comer leite, eu vou tomar esse chá aqui que a minha vizinha passou. Aí às vezes demora 9 tentativas, sentindo um problema e não procura o médico. Na 10ª tentativa, cansei, vou procurar o médico. Então não pode, gente, tem que procurar ao sentir alguma coisa diferente. Não é para assustar que eu estou falando, né? Porque não necessariamente todas as vezes vão ser câncer, mas se for, o paciente vai ser tratado, vai dar certo, tá bom? Deixa eu parar para ler aqui, tem umas coisas umas pessoas falando coisas importantes aqui. Vamos lá. Deveria ter uma lei que toda mulher, ao entrar na menopausa, deveria fazer esterectomia total. Misericórdia! Ô, gente, olha, é muito importante mesmo essa sua avaliação, né? A gente pode pensar assim, né? Poxa, então se a gente tirar o útero? Então se a gente tirar a mama? Então se a gente tirar... Qual órgão mais eu vou tirar para evitar o câncer? Então não pode ser assim. Por quê, gente? Infelizmente, né, quando a gente faz uma operação em alguém, existe risco daquela cirurgia. Então ninguém faz uma cirurgia por fazer. Precisou fazer esterectomia? Vão fazer esterectomia acreditando que vai dar certo, que você vai ficar boa, curada disso que você está precisando. Mas se você faz uma esterectomia sem precisar e estatisticamente a chance pequena, mas existe, você tem uma complicação dessa esterectomia, que mesmo sendo uma operação segura, mesmo fazendo por via minimamente invasiva, tem risco. Então imagina alguém que não precisava fazer uma esterectomia, você vai lá e faz, não é bom, tá? É preferível então a gente ver essa mulher, acompanhar. Como eu falei no início da live, cuidar da saúde, da alimentação, da felicidade, né? Evitar fatores de risco, para a gente realmente de forma eficaz evitar o câncer, né? Então isso vai ser muito melhor. E quem faz isso evita muitas outras doenças. Esse que é o ponto, né? Então por isso que a gente não faz, né? Existe a esterectomia profilática, né? No caso de câncer de endométrio, a mulher que tem síndrome de Lynch, ela tem uma predisposição maior, né, de ter o câncer de endométrio e câncer de intestino, depois dos 50 anos, aí, principalmente, no caso do câncer de endométrio. Essas mulheres, né, isso representa 3% dos casos de endométrio, de câncer de endométrio. Essas mulheres, sim, a gente pode fazer uma esterectomia profilática aí, por volta aí dos 50, 45 anos, tá bom? Mais ou menos isso, tá? Câncer de ovário também tem cirurgia profilática, para aquelas mulheres ali que têm síndromes hereditárias. Até 25% das mulheres com câncer de ovário têm uma síndrome de predisposição genética. Então, por isso, toda mulher que tem ou teve câncer de ovário, toda mulher que tem ou teve câncer de ovário, precisa ir no oncogeneticista fazer uma avaliação para ver se tem algum gene de predisposição hereditária ao câncer, porque saber disso vai ser importante para pesquisar essa alteração nas outras parentes. Isso vai ser importante que, caso tenha, essa mulher pode fazer um aconselhamento reprodutivo, pode fazer ali, né, as medidas para evitar o câncer, inclusive a salpingoforectomia profilática ou redutora de risco. Existe também
quando a gente tira as tubas uterinas da mulher, então chama a salpingectomia oportunística, que é quando você vai fazer uma cirurgia, mesmo para tumor benigno, fazer uma esterectomia, você vai lá e tira as trompas da mulher, que aí você consegue evitar em até 80% dos casos o câncer de ovário. Então, qual a idade que predomina o câncer de ovário? Mais ou menos entre os 50 e os 79 anos, é quando a gente mais vê câncer de ovário, tá bom? Eu dei um cisto no ovário esquerdo e o médico disse que era endometriose, mas não sangro como tem que sangrar. Eu sinto dores com uma fisgada às vezes e tem aumentado as fisgadas. Carol, eu posso te ajudar, tá? Manda um direct para mim, com certeza eu posso te ajudar. Só falando de endometriose e endometrioma de ovário, quando a mulher tem um endometrioma de ovário, né, quando a endometriose, né, endometriose é uma doença benigna em que o endométrio, que é essa camada aqui que reveste o útero por dentro, ele pode descamar, né, e dar menstruação, mas ele pode também refluir pela trompa, né? Até 90% das mulheres têm o que a gente chama de menstruação retrógrada, mas somente 10% das mulheres vão desenvolver endometriose, que é o implante dessas células de endométrio normais, não é câncer, mas implanta normalmente por fora aqui e vai causar várias alterações de fibrose, né? Pode crescer aqui um endometrioma, né? Pode vir aqui para trás do útero, causar alteração no reto, na bexiga, em outros órgãos pélvicos. E a mulher que tem endometrioma de ovário, ela tem um risco maior de ter endometriose profunda. Então pode ser por isso que você está com essas fisgadas. Tem que cuidar e eu posso te ajudar nisso, tá bom? Então, sinais e sintomas do câncer de endométrio. O câncer de ovário causa sangramento? Na maioria das vezes, não. O câncer de ovário é uma entidade que tem mais de 30 tipos de câncer. O câncer mais comum de ovário é o câncer carcinoma seroso de alto grau, que ele é responsável por mais de 2/3 dos casos de câncer de ovário. Mas alguns casos, alguns tipos de câncer de ovário, menos comuns, podem sim causar sangramento, mas é menos comum, não é comum não, tá bom? Os principais sintomas do câncer de ovário são inchaço na barriga, a mulher acumula líquido, a mulher começa a ter dor abdominal, começa a ter alteração para comer, ela come e sente ali empazinada, cheia muito rapidamente, ela pode ter cólicas, ela pode ter algo como uma síndrome do intestino irritável, que ela come já altera já o intestino, hora está preso, hora está solto. Ela pode ter dor pélvica, pode ter uma massa na pelve que ali comprime a bexiga e essa mulher faz xixi toda hora. Pode então atrapalhar ali a mulher para fazer cocô. Então são sintomas, gente, gerais. Se você for ver, várias e várias outras doenças causam isso. Por isso que às vezes a mulher não procura logo. E das mulheres com câncer de ovário, 2 em cada 3 mulheres desconhecem até o que é câncer de ovário. Por isso que existe nas campanhas, né, em março é o mês de prevenção do câncer de ovário, que divulga esses sintomas de câncer de ovário, que eu acabei de falar. A mulher pode emagrecer e tá com a barriga inchando, ela pode ali então, repetindo, ter a água acumulada, pode ter um nódulo no umbigo. Isso tudo são sintomas de câncer de ovário, né? A mulher precisa então procurar quanto antes, né? Vai ter o resultado aí, vai ser melhor, tá bom? E por último aqui, não posso deixar de falar do câncer de vulva, que é um tipo de câncer aí que não é tão comum nas mulheres. 5% dos casos de câncer de origem ginecológica, mas que o câncer de vulva é muito importante porque a mulher ela precisa conhecer a sua própria vulva. Ela precisa também saber que quando o ginecologista vai no ginecologista, o ginecologista precisa olhar a sua vulva para ver se está tudo direitinho. A mulher precisa também entender
que é muito delicado, uma área que tem muito pudor, né? Que tem também essa questão, principalmente da mulher mais idosa, né? De às vezes estar ali com uma alteração e não, né? Pelo fato mesmo, né? Da região íntima ser muito delicada, não procurar um médico, né? Então o câncer de vulva ele é mais comum em mulheres idosas, entre 60 e 70 anos. E por causa disso é muito importante essas mulheres e a divulgação, porque caso tenha aqui os sinais e sintomas de câncer de vulva, uma manchinha na vulva, na pele da vulva, ou mais clara ou mais escura, ou mais rosada ou mais avermelhada ou mais esbranquiçada, uma verruga que está crescendo, que começa a sangrar, que começa a doer, que começa a ter dor na relação, que coça, que arde, algo ali que precisa ser visto, que sangra. Então, essas mulheres muitas vezes começam a passar uma pomadinha, fazer um banho de assento e tentar levar. Mas é uma doença potencialmente agressiva, né? Que se crescer ali na vulva é ruim, porque às vezes tem que fazer uma cirurgia grande. Eu faço esse tipo de cirurgia e muitas vezes precisa e a paciente pode ficar bem? Pode. Mas é uma área muito delicada, né? Que a gente fazendo uma cirurgia compromete muito ali a região íntima da mulher, né? Então a gente precisa ter atenção com a vulva, a mulher precisa se conhecer, né? Eu falei que o câncer de vulva é mais comum em mulheres entre 60 e 70 anos, mas devido a alterações aí também dos hábitos da sexualidade da mulher, como o câncer de vulva, ele tem também um ponto inicial no HPV, né? O HPV pode causar mesmo câncer de vulva, né? As mulheres, ao começarem a vida sexual mais cedo, a não terem cuidado, né, com relação a múltiplos parceiros, tabagismo, né, verrugas genitais, até mesmo o HIV, né, as mulheres que têm HIV ou transplantadas, elas têm mais chance, mais risco de ter ali verrugas genitais e câncer de vulva. Então essas mulheres às vezes mais jovens do que a idade comum de ver câncer de vulva, entre 60 e 70 anos, começam a apresentar. Então como é importante ter o ginecologista, fazer a vacinação do HPV, se prevenir, usar preservativo para evitar o câncer de vulva. E um dos principais causadores de câncer de vulva na mulher mais velha, fora o HPV, é o líquen, que é uma doença autoimune em que não é tão comum na população feminina. 1 em cada 30 mulheres pode ter essa doença autoimune, em que a vulva vai ficando mais fininha, mais atrofiada, ela pode sangrar com facilidade, ferir com facilidade, coçar, e isso com o tempo, com anos e anos e anos, pode formar um câncer. Então isso também tem tratamento, tem acompanhamento, e essa mulher vai poder aí evitar o câncer também. Então, gente, eu falei pra caramba sobre os sintomas, né, que as mulheres precisam saber, né, quais são os sintomas do câncer na mulher, o que toda mulher precisa saber. Eu fico, acho que, muito feliz pelo interesse de vocês, e eu fico aqui pronto para ajudar qualquer uma que esteja aí, pode entrar em contato comigo, ou com a minha clínica, ou mandar um direct para mim, tá bom? Assista os episódios do meu podcast Caminhos de Cura, né, que está aí no Spotify, está aí no YouTube, e sejam bem-vindas por aqui sempre. Muito obrigado, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, e até mais, até a próxima. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.